E agora, Yuri, a gente tem entrevista importante aqui, a gente segue repercutindo a questão da guerra no Oriente Médio, agora com Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito boa tarde, professor. Bom, abrindo, essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor trouxesse um diagnóstico do atual momento da guerra na sua avaliação, tendo em conta, claro, o vai e vem de Donald Trump, porque a cada dia ele diz, a guerra vai acabar, a guerra está acabando, e quando, e ele não deixou muito claro qual é o objetivo final, E a impressão que dá, quando você não sabe para onde ir, qualquer parada serve. Pois é, exatamente. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Mas, de fato, já faz um mês que essa guerra está em andamento e até agora nós não sabemos o objetivo de forma muito clara por parte de Donald Trump. A propósito, que dá a impressão de que nem ele sabe muito bem quais foram as razões que levaram a sua incursão, que a gente pode dizer desastrada até o momento, no Irã. Ontem ele falou que um dos objetivos não era necessariamente a mudança de regime, mas que houve uma mudança de regime e que isso foi um prêmio, que o objetivo era, na verdade, novamente obliterar, repetindo aqui as palavras de Donald Trump na Guerra dos 12 Dias, a capacidade do Irã de produzir armas nucleares. Em primeiro lugar, não houve mudança de regime, muito pelo contrário, O que aconteceu foi uma mudança do líder, agora entramos com o Mojtaba Khamenei, o filho do próprio Ali Khamenei, e muito mais radical, Mojtaba Khamenei é ligado, ele é o próprio representante da Guarda Revolucionária iraniana, Tanto é que se existia qualquer movimento democrático dentro do Irã de tentativa de derrubada do regime ou de união em torno de algum objetivo, ele já não existe mais, porque a Guarda Revolucionária iraniana está tratando de dizimar qualquer tipo de pensamento contraditório, de qualquer movimentação que possa colocar em risco o regime. Em segundo lugar, essa questão de que o objetivo dele agora seria obliterar a capacidade nuclear do Irã, a gente tem de colocar em dúvida isso, porque na Guerra dos 12 Dias, antes inclusive do bombardeamento das usinas nucleares por parte dos B2 na época, o Irã já tinha começado a movimentar, pelo menos embora a gente não tenha certeza disso, mas pelo menos imagens de satélites mostram diversos caminhões perto dessas usinas transportando algo, o que pode muito bem ser urânio e espalhando e guardando esse urânio espalhado de forma generalizada no território iraniano, que é muito grande. A possibilidade do Irã novamente começar a enriquecer urânio, enfim, num processo, claro que vai demorar, mas de no futuro ter uma arma nuclear nunca está descartada. Aliás, pelo contrário agora, depois de todo esse conflito, 12 dias, mas agora essa guerra que já dura 30 dias, mais um pouco, aliás, do que isso, o Irã, com certeza, é agora que, se tiver oportunidade, vai de fato desenvolver armas nucleares, haja vista o novo líder iraniano, que é, repito, mais radical que o próprio pai. Pois é, professor, bem-vindo aqui também, meu boa tarde. Queria pegar esta forma de reação do Irã, o quanto ela... Lá no início da resposta iraniana aos ataques que o país sofreu de Estados Unidos e Israel, acabou surpreendendo, mas agora parece que o Irã está seguindo um script que ele próprio está colocando. Por exemplo, olha, vamos atacar empresas americanas que têm unidades aqui na região e fizeram isso. Mantiveram ali os avisos de que poderiam atacar Israel, estão mantendo os ataques e inclusive com um questionamento da real capacidade de defesa de Israel. O chamado Domo de Ferro, o Iron Dome, muito bem sucedido no enfrentamento do Hamas, lá a partir de outubro de 2023, depois do ataque terrorista, mas agora parece ter algumas fragilidades. O quanto esta resposta iraniana ela consegue ser
qual é a expectativa de duração, de sustentabilidade no longo prazo para esta reação, enquanto, como você colocou, é muito provável que o regime busque maneiras ali de retomar o seu programa nuclear. Pois é, o que está acontecendo, né? Não conseguiria aqui exatamente prever a quantidade de estoques, talvez, de drones e de mísseis balísticos que o Irã tem. O que ele está mostrando é uma capacidade de resiliência e uma quantidade realmente muito grande, né, de mísseis e principalmente de drones, né, que aliás são muito mais baratos do que os mísseis de interceptação israelenses, né, e norte-americanos. O que está se mostrando aqui é que o Irã está conseguindo provavelmente saturar o poder de defesa israelense, ou seja, o Domo de Ferro. A gente não sabe também se, de fato, Israel ainda tem em quantidade suficiente mísseis que possam servir como mísseis interceptadores dos drones iranianos, ou seja, veja, diversos drones e alguns mísseis atingem o solo israelense. Isso demonstra, em primeiro lugar, que o domo não é 100% eficaz, obviamente. E, em segundo lugar, talvez esteja também sinalizando mais um ponto, a saturação do sistema de defesa israelense. Né? Outro ponto aqui que é interessante a gente destacar e que vocês, inclusive, mencionaram é a questão da estratégia iraniana. Né? Se a gente fosse aqui comparar quem ganhou, quem está perdendo essa guerra, a gente pode, inclusive, pensar da seguinte forma: do ponto de vista militar, enfim, claro que Estados Unidos e Israel estão demonstrando vantagem em grande superioridade, mas do ponto de vista da estratégia, né, o que a gente consegue perceber, como vocês bem disseram, que o Irã está cumprindo à risca tudo que ele estabeleceu desde o início. Não só está conseguindo espalhar a guerra, colocar esse prejuízo que ele sofre, não só para ele, mas é um prejuízo global do ponto de vista econômico, e o fechamento do Estreito de Hormuz. Quer dizer, se a gente fosse inclusive pensar numa questão de choque do petróleo, eu gostaria de dizer que nós temos aqui um choque do petróleo pior do que da década de 70, porque agora nós temos duas questões. Primeiro, choque na questão do abastecimento, do fornecimento, da oferta de petróleo, quando se atingem ali as usinas do Catar, do Kuwait, tanto de gás quanto de petróleo, e também operacional, né? Quando se afeta a questão da distribuição e quando você tem ali o bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, o que a gente pode dizer, ao final das contas, é que até agora, politicamente e estrategicamente, Donald Trump está perdendo. Né? Até porque o que me parece é que Trump ele estabelece os seus objetivos de guerra num curtíssimo prazo. Né? Se a gente fosse falar numa palavra mais técnica, seria de forma tática e não estratégica. Mas num curtíssimo prazo, de forma errática, de forma que ele vai mudando de acordo com o andamento da guerra. E o Irã não, pelo contrário. Né? Não estou aqui, obviamente, defendendo o regime, mas fazendo uma análise aqui de estratégia. O Irã não. O Irã, por outro lado, ele já está seguindo aqui à risca aquilo que ele tinha determinado em termos estratégicos, né? Professor, gostaria que o senhor trouxesse também para a nossa conversa o posicionamento de países da Europa, por exemplo, da União Europeia, também alguns outros países ali do Oriente Médio, países árabes, enfim, sobre essa participação ou não participação, né, por exemplo, no caso específico do Estreito de Hormuz, né, para forçar uma passagem ali. Como o senhor vê a estratégia desses países para que vem adotando, né, no não envolvimento a essa guerra, enquanto Donald Trump cobra com todo dia sim, dia também? Pois é. Do lado da Europa, eu vejo uma estratégia consistente com o que tem acontecido recentemente, principalmente desde o ano passado e começo desse ano, né? Quando a gente tem ali o ápice dos desentendimentos entre Estados Unidos e Europa com a questão da Groenlândia. Então, a Europa hoje, que nunca contestou o poder dos Estados Unidos, inclusive dentro da OTAN, hoje contesta.
ou seja, a hegemonia norte-americana na OTAN é contestada pela União Europeia hoje, na medida em que a União Europeia diz de forma muito clara, e aqui por meio de seus principais líderes, como o Friedrich Merz, a Meloni, o próprio Macron, e mais ainda, inclusive, pelo líder espanhol, né, dizendo o seguinte: essa guerra não é nossa, nós não vamos, inclusive, mandar caças ou enfim, ou a nossa marinha, né? Veja que a Força Aérea Americana está proibida de passar pelo espaço aéreo francês se for para atacar ou atuar na guerra iraniana, né? O mesmo acontece de acordo com o líder espanhol. Friedrich Merz já disse de forma clara, e a Meloni também, que essa guerra não pertence a eles, não está com eles. E a gente soma inclusive a Ásia, né? O Japão, inclusive, e a Coreia do Sul, né, principalmente o Japão, foi muito contundente ao dizer que essa guerra ele estava proibido, ele não pode ir, inclusive pela questão constitucional do próprio Japão. Em relação aos países do Golfo, o que talvez cause surpresa num primeiro momento, numa primeira análise, é porque os países do Golfo não estão retalhando, não estão respondendo aos ataques iranianos. Bom, a lógica dos países do Golfo, pelo menos por enquanto, é a seguinte: olha, nós não estamos retalhando, né, meio que dizendo aqui em voz alta o que talvez passe por eles. Em primeiro lugar, não queremos ver, os países do Golfo não querem ser vistos lutando ao lado de Israel. Em segundo lugar, os países do Golfo entendem que, se retaliarem, o que hoje já é ruim pode piorar. Até porque, veja, as ameaças de Donald Trump de deixar a guerra, de deixar o conflito e o Estreito de Hormuz bloqueado, dá a impressão seguinte: bom, eu criei o problema, agora eu vou embora e os países do Golfo que se resolvam com o Irã. Imagine que mesmo com o fim desse conflito, a instabilidade que já foi criada e já foi introjectada ali no Oriente Médio. Quer dizer, a Arábia Saudita, as capitais ali dos Emirados Árabes, né? Nenhum desses países estavam com objetivos de continuar ou ter qualquer tipo de conflito, muito pelo contrário, mas sim de avanço econômico. Não obstante, a gente tem aqui notícia de que o líder saudita tem incentivado esse conflito, mas talvez ele não tenha esperado que o Irã esteja ali tendo sucesso na sua estratégia de espalhar esse conflito, né? Professor, ainda dá tempo de mais uma questão. Aí agora olhando para o lado de cá do hemisfério, em toda a repercussão que este conflito tem tido, em especial na opinião pública norte-americana, e como Donald Trump, com os seus vários, mais diversos posicionamentos, com sua retórica, tem lidado com isso, e as repercussões estamos vivendo uma semana, pelo menos, a título de expectativas de mercado financeiro, de cotações, etc., um maior otimismo do que havia, por exemplo, na semana passada ou retrasada. Mas da perspectiva de público interno norte-americano, esse otimismo se justifica ou ainda é cedo para se entender de fato como Donald Trump vai conseguir resolver este conflito no Oriente Médio? Eu acho que ainda é cedo para a gente bater o pé aqui em relação a esse otimismo. Vamos pensar aqui, primeiro, com relação à população americana, ao eleitor americano, que, de acordo com pesquisas da Pew Research, tem demonstrado que mais de 50%, em torno de 60% é contra essa guerra. Em torno de 40% dos republicanos também não apoia essa guerra do Donald Trump, esse conflito no Irã. Por quê, né? A gente já sabe, enfim, já está mais do que dito, aumento da gasolina, né? A gasolina está explodindo, o preço da gasolina, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. O custo de vida, que já era alto, continua e ainda tende a aumentar ainda mais. Quer dizer, quando a gente olha para a população, para o eleitor americano e para a base de apoio política de Donald Trump, a gente vê que a situação é muito ruim para Trump. Talvez a decisão de Trump seja: se eu sair agora, talvez seja menos pior do que se eu sair daqui 60 dias, porque a situação é ruim de qualquer forma para Donald Trump, né? Em relação às bolsas, né, em relação ao mercado financeiro, veja,
eles, de acordo com cada discurso que o Donald Trump está, nós temos uma variação aqui, um pico na cotação dos papéis, né? É muito provável, e a gente vai observar hoje, né? Estou aqui até ansioso, depois da minha aula hoje à noite, eu quero escutar o Trump e saber o que ele vai dizer, né, lá em Washington, para a gente acompanhar o que vai acontecer. E olha, dependendo do que ele falar, nós podemos ter ainda mais euforia nas bolsas ou depressão na bolsa. Então, esse é o momento que, se há uma palavra certa, um clichê que a gente usa muito, de alta volatilidade nos mercados financeiros, né? O que não é, o que de fato acho que expressa a atual condição dos mercados financeiros internacionais. O único ponto é o seguinte, né? O preço do petróleo sobe, mas ele nunca vai, é difícil até ele chegar novamente no outro patamar, né? Mais abaixo. Ele não vai descer de uma hora para outra, muito pelo contrário, né? Então, a convivência nossa, mesmo com o fim desse conflito, com um preço alto da energia, né, vai continuar por um bom tempo, mesmo que a guerra acabasse hoje, né? Sem dúvida, essas consequências ainda acabam sendo bem mais perenes do que o conflito em si. Nós conversamos com o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigado, até a próxima. Obrigado vocês, até a próxima.